Esse tempo tem exigido da gente várias adaptações, várias mudanças de hábito e também tem despertado na gente vários sentimentos diferentes. Muitas pessoas que não tiveram antes momentos deprimidos ou de grande ansiedade têm apresentado agora. Tem sido um momento muito propício para isso. E a gente precisa cuidar da saúde, precisa cuidar dos nossos familiares, amigos, precisa aproveitar esse tempo para fazer algumas reflexões a respeito da vida, do convívio, das pessoas, de como a gente está. Mas também tem sido um momento muito difícil, de muitas incertezas na política, na economia, na saúde, muitas notícias bombásticas, todo dia a gente acorda com uma coisa diferente, e tudo isso é ansiogênico, causa ansiedade, traz para a gente, deixa o nosso coração cheio de incerteza, cheio de medo, e é por isso que a gente decidiu também, um dos motivos pelo que a gente decidiu, a gente não fui eu que decidi, né? Mas que eles decidiram trazer esse tema para a gente poder conversar, debater um pouquinho, porque às vezes a gente vê algo tão distante lá na televisão ou em algum artigo e esquece que ali do nosso lado pode ter alguém sofrendo de depressão, alguém próximo a gente com crise de ansiedade e alguém em casa sem contato com outras pessoas que também está sofrendo alguma coisa que pode vir a ser grave. Então a gente quer conversar um pouco sobre isso. A gente vai falar tanto da depressão quanto da ansiedade hoje. Eu vou pedir a paciência de vocês, eu vou ser muito breve, mas a compreensão, porque a gente vai falar de uma primeira parte muito prática, de muitos dados, informações, que a gente precisa saber, para depois a gente falar um pouquinho como Deus tem enxergado esse assunto. Amém, gente? Mas então é o seguinte, a gente vai falar tanto das doenças, como das causas, dos sintomas, possíveis tratamentos. Não sei aqui quem viu que a gente colocou na rede vertical uma pergunta sobre o que você gostaria de saber sobre ansiedade e depressão. Alguém viu? Tá. Algumas pessoas responderam e a gente ficou muito surpreso. Inclusive pessoas de fora da rede, do nosso convívio, que nunca nem pisaram na igreja, enviaram algumas perguntas. E isso é muito interessante, porque as pessoas têm querido saber muito sobre o assunto e têm buscado em todas as partes. E a gente tem um Deus que oferece respostas. Você acredita nisso? Amém? Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre a depressão. No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão. Isso são mais ou menos 12 milhões de pessoas. Parece um número muito pequeno se a gente colocar 5,8, mas é muita gente. É uma das doenças mais incapacitantes que existem, principalmente no setor dos transtornos de humor, das emocionais. Isso é muita coisa. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil fica no número 1 de casos de depressão na América Latina. E assim, chega a ser absurdo. Enquanto no mundo inteiro teve, nos últimos anos, uma diminuição de 32% de casos de suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos, no Brasil foi o contrário. De 2006 a 2015, houve um aumento de 24% no caso de suicídios de adolescentes. É demais. E isso é muito preocupante. Existem vários exemplos, vários tipos de depressão. Quando a gente fala em depressão, todo mundo imagina que é uma coisa só, mas não é. Tem vários subtipos de depressão, várias coisas diferentes. Tem transtorno disruptivo de desregulação do humor, é difícil, depois eu explico. Tem disfórico pré-menstrual, tem a distimia, tem transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, que é quem consome drogas e tem depressão acarretada por isso, e tem transtorno depressivo maior. Tem vários outros, mas o transtorno depressivo maior é o que todo mundo, provavelmente vocês conhecem como depressão. O que é isso? O que é esse? Eu vou falar mais sobre esse aspecto, sobre esse tópico, esse tipo de depressão. Ela afeta negativamente como você se sente, como você pensa e como você age. Felizmente, ela também é tratável, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Para um diagnóstico completo da depressão, é preciso que uma pessoa apresente 5 dos sintomas que eu vou te falar, pelo menos 5, e obrigatoriamente pelo menos o sintoma 1 ou 2. Sei que parece chato, mas a gente precisa passar por isso. Vai prestando atenção. Primeiro, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Interesse ou prazer marcadamente diminuído em relação a todas ou quase todas as atividades que antes davam prazer.
perda ou ganho de peso significativo, insônia ou sono excessivo, agitação ou lentidão psicomotora, fadiga, psicomotora é tudo que você faz. Sentir-se sem valor ou uma culpa excessiva, uma habilidade reduzida de pensar, de se concentrar, de gravar na memória algumas informações, pensamentos recorrentes sobre morte, suicidas ou planos e tentativas. Daí você pode pensar, meu Deus, Vanessa, eu acho que eu tenho isso. Então eu quero primeiro te acalmar. Não é porque você tem um ou dois dos sintomas, ou alguns, e já teve em algum momento da sua vida, ou está tendo agora, que você tenha depressão. Não é isso. Na verdade, quando a gente estava na faculdade e estudava algumas doenças, era impressionante. Todas as doenças eu achava que eu tinha. Porque quando você vê os sintomas, tudo parece com você. Tudo você se assemelha. Porque a gente tem a necessidade de se identificar com alguma coisa. Se identificar, de caracterizar, de definir. A gente precisa saber. Por que a gente gosta tanto quando as pessoas... Tem testes na internet que falam, descubra se você é isso ou isso. Porque a gente quer uma definição. Então, a gente busca se assemelhar. Não quer dizer que a gente tenha. A gente vive numa sociedade que apresenta um contexto que facilita a aparição desses sintomas na gente. De depressão, de deprimido, de se sentir inferior. Porque a sociedade exige que a gente sempre seja perfeito, sempre consiga tudo na hora, sempre esteja com a vida arrumada, com um sorriso no rosto, bonito, estampado e bem vestido. E não é assim que funciona. Só que enquanto a sociedade cobra isso, a gente se sente culpado por não ser igual. O diagnóstico de depressão, ele é clínico, ele tem que ser feito pelo médico ou psicólogo. Não adianta falar assim, eu tenho depressão, eu descobri num site. Não é assim que se descobre a doença. Tá? Tem que ser uma definição médica e tem que ser de acordo com o exame do estado mental, de um histórico e de tudo mais, histórico da sua vida, das suas relações. Então, não é tão simples assim. Não existe exame. Vou fazer um exame de sangue para ver se eu tenho depressão. Também não existe. A depressão pode ter causa genética. Existem estudos com famílias, com irmãos gêmeos e com adotados, indicando que tem a existência de um componente genético para isso. E esse componente representa 40% da suscetibilidade a desenvolver. Tem a bioquímica cerebral, que alguns neurotransmissores podem estar faltando, como a noradrenalina, serotonina, dopamina. Tudo isso está envolvido na regulação de atividade motora, apetite, sono, humor. E eventos vitais também na vida, estressantes. Por exemplo, um marco de algum trauma, de alguma coisa que aconteceu, uma doença que foi desenvolvida. Fatores de risco podem ser histórico familiar, transtorno psiquiátrico, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunção hormonal, quando tem hormônios a mais ou a menos, dependência de álcool, drogas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endócrinas, neurológicas, conflito conjugal, mudança brusca de condição financeira, desemprego. Mas quando a gente fala assim, pronto, todo mundo vai ter depressão, né? Porque todo mundo se encaixa em algum momento nessas coisas. Eu sei que é muita informação, mas a grande questão e o esclarecimento que eu quero fazer, que é bem importante, é que assim, quando as pessoas falam em predisposição, não quer dizer que você vá desenvolver determinada coisa. Por exemplo, não é porque você tem genética para ser mais gordinho ou para ser mais magrinho que você vai ser. Concorda? Quem já viu alguém que falou assim, esse tem genética? Não funciona. Você pode fazer muita coisa para evitar isso. Você pode manter hábitos de vida saudável, ter uma vida diferente, por conta das escolhas que você faz. É um exemplo simples, mas a mesma coisa acontece com a depressão, com a ansiedade, com esses transtornos. Não é porque você tem uma propensão a ter que você vai desenvolver. Eu acredito realmente na capacidade de escolha do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Deus nos deu essa capacidade. Você acredita que você pode fazer escolhas na sua vida? Amém? Entendida essa parte, vou falar rapidinho então da ansiedade, também sintomas. Está muito rápido, gente? Tá. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta e no dia a dia, como falar em público, como fazer o que eu estou fazendo aqui na frente, expectativa para data importante, entrevista de emprego, véspera de prova, exame de saúde para alguma coisa grave, tudo isso. Algumas pessoas, porém, vivenciam isso de maneira mais frequente e intensa. E daí pode ser considerado patológico, uma doença.
Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Exemplo deles. Assim como a depressão tem várias coisas, como transtorno de ansiedade generalizada, TAG, ataques de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, etc. Em geral, todos eles incluem transtornos que compartilham de medo e de ansiedade. O medo, com mais frequência, ele é associado a situações onde você instintivamente precisa se defender, precisa estar alerta, precisa estar pronto porque tem um perigo iminente. Então, você tem medo porque você está vendo perigo. Já a ansiedade, ela é diferente, é um estresse, aquela tensão muscular, tudo com algo que pode vir a acontecer. As duas coisas, elas são saudáveis a gente ter, sim. A grande questão é a intensidade e a frequência que a gente tem em determinadas coisas. É isso que torna ou não algo doente, a gente doente. Como eu falei anteriormente, todo mundo pode sentir ansiedade, mas não quer dizer que todo mundo tenha o transtorno de ansiedade. Não quer dizer que isso seja uma doença. A ansiedade atrapalha muito a vida das pessoas, mas muito, muito. Quem aqui já teve algum episódio de ansiedade? Qualquer episódio. Acredito que você em casa deve ter levantado a mão. É muito difícil a gente falar de ansiedade sem pensar em alguma situação que a gente já passou, ou alguma coisa que nos causa ansiedade. Todo mundo passa por isso. A grande questão é quando isso vai atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua relação com as pessoas, atrapalhar seu trabalho, atrapalhar em casa. Como são muitos transtornos, eu vou especificar rapidinho os sintomas da TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que ele é bem comum. Escuta aí. Mesma coisa, tem que ter no mínimo 5 ou 6 dos sintomas para ser uma doença. Preocupação e medo excessivo, visão irreal de problemas, quer dizer, estou imaginando alguma coisa que pode não ser verdade. Inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, sabe aquela pessoa que qualquer coisa irrita, qualquer coisa estoura. Tensão muscular, dor de cabeça, sudorese, que é um suor excessivo, dificuldade em manter a concentração, náusea, queimação no estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga, sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou se manter acordado, surgimento de tremores, espasmos, ficar facilmente assustado. Lembrando que não quer dizer que porque a gente tenha 1 ou 2 dos sintomas, a gente tem a doença. Mas tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são tratadas. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Porque eu estava conversando com o Cássio isso. Me deu a sensação de que se eu trouxesse todas essas informações, podia ser inútil. Porque se você digitar lá na internet, no Google, assim, sintomas da ansiedade, você acha essa lista. Se você digitar sintomas de depressão, você acha. O que eu quero estar trazendo para vocês é a noção de que nem todo mundo é doente, nem tudo que você acha na internet se aplica a você, mas que também isso é tratado. Porque a maioria das vezes, quando eu vejo pessoas falando sobre isso, pessoas não profissionais, pessoas que estão falando, eu tenho ansiedade, a pessoa não considera o fator posso ser curado. Ela trata como se fosse uma definição da vida. E é isso que eu queria falar um pouquinho. Em geral, o tratamento ele tem que ser medicamentoso e psicoterápico. Você tem que tomar medicamento e tem que fazer terapia. Isso para quem está doente, tá? Em alguns casos. Em caso da depressão, de 90% a 95% dos pacientes têm uma remissão total dos sintomas. Mas, quando tem adesão ao tratamento. Então, se você conhece alguma pessoa que está sofrendo de algum desses transtornos, ela, claro que pode ser curada, mas precisa ter adesão. Quer dizer que a pessoa precisa acreditar e querer ser curada. Porque querer é o primeiro passo para você conseguir alcançar determinadas coisas. Essas são algumas delas. Como controlar a ansiedade? A gente aprende a controlar a ansiedade quando a gente aprende os gatilhos que disparam. Se você pensar agora, fecha os olhos, rapidinho, todo mundo. Pensa no último episódio que você teve ansiedade. Não uma crise, mas que você ficou ansioso. Pronto, pensou? Você sabe dizer o que disparou essa tua ansiedade? Você sabe dizer qual foi a coisa, o gatilho que fez você começar a se sentir ansioso? Pode abrir o olho se quiser.
a gente precisa começar a descobrir. Alguns gatilhos são meio óbvios, tipo, porque aconteceu isso, eu senti ansiedade. Mas, na maioria, muitas vezes, o sintoma não é óbvio. E a gente precisa se conhecer melhor para poder descobrir o que está causando isso na gente, para poder evitar. O autocontrole é o grande aliado do combate à ansiedade. E a gente precisa ter isso em mente. Durante a terapia, o que acontece? As pessoas aprendem a reconhecer qual é o problema, qual é o gatilho, e mudar os padrões de pensamento e comportamento que leva a ficar ansioso. Tá? Depois eu explico um pouquinho melhor. Mas a gente precisa, em casos graves, tomar medicação. O que a medicação vai fazer? Eu explicava para as pessoas que é como se as nossas emoções estão numa montanha-russa. Hora alta, hora baixa, hora no pico, hora não sinto nada. E vai ficando assim. A medicação vai ajudar você fisicamente a regular os sintomas, estabilizar, para que daí você possa tratar. Só que o que a maioria das pessoas faz? Vai lá no médico, fala mais ou menos, médico, eu estou com depressão. Daí o médico, que bom. Que bom. É porque tem muita gente que gosta de ver doente e que gosta de permanecer, né? Então, assim, o médico, então você está com doença? Já teve isso na família? Então, eu vou te escrever um remédio. Prescrever. Escreve remédio, a pessoa começa a tomar e fala, nossa, eu estou me sentindo bem. Daqui uns dias, o remédio não está fazendo efeito. E fica nisso, tomando remédio para o resto da vida. Aí daqui a alguns meses vem assim, o remédio já não está fazendo efeito, eu preciso de um mais forte. E fica nisso. Só que, se você está tomando remédio e não está tratando a causa do problema, as suas emoções, o que está causando, então não vai adiantar de nada, porque o sintoma pode sumir, mas só vai mudar, porque a causa do problema está lá. E eu queria falar sobre pontos da prevenção. De maneira geral, gente, os médicos, os psicólogos e todos os especialistas falam que a prevenção é ter uma qualidade de vida, é você ter uma vida saudável. Ter uma dieta equilibrada, comer bem, praticar atividade física regularmente, combater o estresse, achando um tempo na tua agenda para coisas prazerosas, evitar o consumo de álcool, drogas, diminuir as doses diárias de cafeína. Para quem é viciado em café, me desculpa, mas isso ajuda muito na questão da ansiedade. Tem que diminuir, o café altera muito o corpo. Rotina de sono regular. Não interromper o tratamento, caso você esteja com alguma doença. E, no caso da ansiedade, também, achar algum hobby, alguma coisa que você tenha prazer em fazer. Meditação. Só um parênteses, gente. Meditação não é sempre aquele negócio transcendental, que você cruza as pernas e respira e faz... Meditação é um hábito que todo mundo tem que ter, de acordo com o que acredita, de acordo com o que faz. É um hábito de parar, respirar, pensar no silêncio e controlar os pensamentos. Gente, eu indico muito, 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 muito. Estou falando por experiência própria. Eu fui uma pessoa que, por muitos anos, sofreu com questões de depressão, mas o mais grave para mim era a ansiedade. Eu era daquela que só percebia que eu estava ansiosa quando meu músculo já estava doendo, rígido, no final do dia, e eu estava cansada, com dor, assim. Daí eu ia perceber que eu tinha ficado ansiosa, que eu estava muito nervosa com aquilo. E tive que aprender a controlar. Grande parte por exercícios práticos de meditação, de controle da respiração, mas também descobrindo quem eu era. Isso tem tudo a ver com identidade. Tem a ver com quem você acha que é, com quem você quer agradar, com as exigências que fazem de você, se você quer cumprir ou não, com o prazo, com as coisas. Você pode ficar muito ansioso em tentar cumprir, você pode ir para um lado perfeccionista muito grande, assim como pode ficar muito deprimido por não atingir determinadas coisas, por não ter e não conseguir cumprir com determinados padrões. E isso é muito sofrido. Em alguns casos, isso se torna, sim, um quadro depressivo e um quadro de transtornos, de alguns dos transtornos da ansiedade. E eu queria falar sobre, agora entrando nisso, falar sobre alguns paradigmas que a gente tem em relação a essas doenças. E são coisas que, em algumas das perguntas que a gente recebeu e com pessoas que eu fui falando durante a semana, eu achei que ficou muito evidente na conversa das pessoas, alguns paradigmas, algumas mentiras que a gente acredita a respeito dessas doenças. E que, como eu disse, são mentiras, né? Não são verdades. E a gente precisa saber. Eu estou falando de coisas muito práticas. Nas próximas semanas, a Tati e o Jorge vão falar de coisas, também de outros aspectos de enfrentamento, de como Deus vê. E eu quero poder trazer para vocês essas coisas práticas. Primeiro, você não é a sua doença.
Se tem uma coisa que me tira do sério, não com a pessoa que às vezes faz, porque ela não sabe, né? Mas a situação em si, é quando a pessoa começa com coisas assim, mas eu sou assim porque eu tenho depressão. Mas eu sou assim porque eu tenho ansiedade. Não, fica tranquilo, isso é normal. Ou, não, eu faço isso, sabe, porque eu tenho ansiedade, eu tenho essa dificuldade de controle, e ainda sorri no final. Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm noção, não têm clareza a respeito disso, por isso que... Mas a situação me deixa nervosa, o contexto, porque eu fico pensando, as pessoas precisam entender que isso é um engano. Nós não somos a nossa doença. Nós não somos os nossos sintomas. Se você não tem doença e tem um sintoma, eu sinto ansiedade muitas vezes. Você não é a sua ansiedade. Você não é um depressivo. Você não é a depressão. E existe uma diferença muito grande. É essencial entender isso para a gente não cair no erro de ficar justificando tudo. Eu tenho esse comportamento por causa disso. E de obrigar as pessoas a engolir também algumas coisas. Eu faço isso, minha família tem que entender, porque eu sou assim meio estouradinho, porque eu sou alguma coisa. Não, porque eu tenho isso. E às vezes a pessoa não foi nem diagnosticada, não tem uma doença, não tem nada, mas ela se apropriou de um diagnóstico próprio e permanece falando, justificando. Eu quero chamar bastante atenção, porque não só na doença, mas nas coisas do dia a dia, quando você toma posse de alguma coisa que fala ruim e fala que é da sua personalidade, gente, você vai virar o que você acredita. A Bíblia mesmo diz que a gente se torna, o homem é aquilo que pensa de si, aquilo que está no seu coração. Então, quando a gente faz isso em relação à doença, ou qualquer outro sintoma, ou hábito que é disfuncional, que não funciona bem, que te faz mal, a gente está caindo num grande erro. É claro que essa doença afeta a gente drasticamente, muito, muito. Quem é doente sabe a dificuldade, a intensidade que isso nos afeta. Mas isso não quer dizer que possa tomar conta das nossas vidas. Isso não faz parte da nossa personalidade. A própria Bíblia diz uma ordem clara a respeito disso. Não andeis ansiosos, no caso da ansiedade. E ela especifica o domínio próprio, por exemplo, como parte do fruto do Espírito. Então, à medida agora, nós como cristãos, se tomamos posse e falamos, eu sou isso, eu sou assim mesmo, eu sou estourado, ou eu tenho muita ansiedade, ou eu estou doente, e isso assim, você está basicamente negando o que a Bíblia diz a respeito de você, negando que você possa se desenvolver, ou negando que haja mudança na sua vida. Isso é bastante perigoso. O segundo paradigma que eu queria falar é que ficar doente não é sinal de fraqueza ou de pouca espiritualidade. Isso é uma coisa que acontece muito no meio cristão. E também fora, por exemplo, ficar doente não é fraqueza. Não é porque aquela pessoa, essa pessoa é mais fraca da mente, ou não, depressão é para quem é fraco, é muito frouxo. Caiu na cama, está trancado no quarto, nossa, essa pessoa é muito fraca. Eu, na minha vida, na minha experiência, não ia passar por isso, né? Vem até a minha vida. A gente tem que pensar diferente a respeito dessas coisas. A gente precisa... Só um minutinho. Tudo isso não é um exagero, não é fingimento. E a gente precisa entender que tudo isso precisa ser tratado, sim, precisa ter paciência, mas que nós somos humanos. Nós temos a chance, qualquer um de nós, de cair. Se não é nessas coisas, são em outras. Nós todos estamos suscetíveis a errar, a cair, a ter fraquezas. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que você é um ser humano. Então, eu quero tirar, se você tem alguma dessas doenças, ou se você tem algum sintoma, eu quero tirar esse peso das suas costas. Você não é fraco por causa disso. E no meio cristão, a gente tem outra coisa, né, que é a pessoa é menos espiritual. Ela está com depressão. Deve estar em pecado. A pessoa tem crise de ansiedade. Essa pessoa não se desenvolveu muito bem, sabe? Depressão? Não, depressão é coisa do demônio. Eu acho que a pessoa está possessa. Não, não é isso. A gente tem que entender que isso são doenças. Mas também elas não vão durar para sempre. Também elas precisam ser tratadas. Também a gente tem que entender que Deus, Ele quer que a gente melhore. Ele quer participar desse processo com a gente. E a gente tem que entender. A gente tem que entender que é um momento que passa, que pode ser tratado, que não vai durar para sempre. Outro paradigma é exatamente esse, que não é exagero ou fingimento. Por quê que eu estou falando isso?
Porque algumas pessoas acham... Hoje, essa semana, alguém veio falar para mim, fazer uma pergunta assim, mas isso aí não é jaguarice? Não, não é jaguarice. Jaguarice... Ai, água, por favor. Não é jaguarice, a pessoa não está fingindo, quem está doente de verdade não está exagerando, não é fingimento. E a gente tende a achar que às vezes a pessoa está se jogando muito, não, mas essa pessoa de novo, ela está exagerando nesse sofrimento. Com isso eu quero deixar alguns pontos. Eu não quero de maneira nenhuma, quando eu falo que a pessoa tem que se tratar, que é passageiro, eu não quero que ninguém entenda como se eu estivesse desqualificando o sofrimento. Sofre, gente, é muita dor, é muito desespero, é algo assim profundo, a pessoa fica acabada, em qualquer um dos dois. Na depressão, eu já vi casos de depressão tão grave que a pessoa não levanta da cama por dias, ela fica trancada, ela não quer ver as pessoas, ela não quer comer, ela quer morrer. Em casos de transtorno de ansiedade, eu vi pessoas sendo hospitalizadas por conta disso, pessoas sofrendo fisicamente, pessoas assim, onde isso é tão fora do controle que a pessoa sofre, a pessoa não está de verdade fingindo. Mas tudo isso tem tratamento. Por que eu ressalto, estou falando tantas vezes essa frase, que está ficando até muito repetitiva? Tem tratamento. Porque uma das coisas que eu acho que são importantes de se entender é que essas doenças elas têm um prazo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas no caso da depressão maior, o pico dura em torno de 2 semanas. Em alguns casos mais raros, a distimia, que a distimia é o que as pessoas às vezes confundem, que é uma depressão que o pico dela, assim, que o momento de muita tristeza, muita depressão, dura cerca de até quase 2 anos. Mas são casos mais raros. O mais comum é ter picos de cerca de 2 semanas. Só que às vezes a pessoa toma tanta posse daquele sintoma, daquela coisa, que ela assim, vai no médico, estou muito mal, eu passei 2 semanas muito mal com intensidade desses sintomas. E depois disso, mesmo com melhoras, a pessoa fala assim, não, mas eu sou depressiva, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu até estava conversando com a Malu, ela comentou que tem bastante gente que quer se aposentar por conta da depressão. Isso é importante entender. A aposentadoria, minha opinião, não acho que seja sentido, porque essa não é uma doença que seja para sempre, não é permanente e não deve ser, tá? Às vezes as pessoas tomam isso como virou minha personalidade, mas também é um momento que deve ter um afastamento, porque naquele momento do pico a pessoa está muito mal, ela não vai conseguir sair da cama, ela não vai conseguir reagir, e não é sofrimento. Só que eu estou falando tanto do entender que você não é o seu sintoma, porque às vezes, quando a gente estampa isso na nossa mente, no nosso coração, a gente se torna aquilo, a gente vive isso. Então, eu sou uma pessoa depressiva, eu não posso sair disso, porque essa é a minha identidade. Se eu perder isso, eu vou fazer o quê? Se eu não for depressiva, eu sou o quê? E agora, eu queria poder falar um pouquinho exatamente de uma parte do tratamento, porque quando a gente fala para a pessoa ir para o tratamento, para a psicoterapia, quando a gente fala para a pessoa ir para a psicoterapia, é aquela situação que eu já expliquei para vocês, do ir se tratar a causa do problema. Mas uma das coisas que mais o psicólogo, o psicoterapeuta vai tratar é a questão dos pensamentos. Porque tanto na depressão quanto na ansiedade, você tem uma proeminência de pensamentos negativos. No caso da depressão, eu não valho nada, ninguém gosta de mim, eu não estou bem. E isso fica ali na mente, até que você acredita. No caso da ansiedade, são pensamentos de vai dar tudo errado, não, isso aqui não vai dar certo, não, vai ser sempre um desastre, eu vou subir e todo mundo vai rir de mim. E isso fica. Então, os pensamentos, nos dois, eles podem não ser a causa, mas eles são os perpetuadores, que é o quê? Que é aquilo que vai manter a doença viva. Se você... E é disso que eu queria falar mais agora. Se você tiver alguma dessas doenças, ou tiver alguns dos sintomas, mesmo quem tem algumas crises de ansiedade, não tem a doença, mas tem ansiedade, porque isso é um negócio que acomete muita gente. Eu sou uma das que tenho sempre que estar no controle, sempre tem que estar controlando a ansiedade, são os nossos pensamentos.
Então, assim, eu vou explicar para vocês um negócio que pode parecer confuso, mas depois eu dou uma facilitada. Existem algumas teorias que trabalham muito mais com pensamento, com comportamento, e dizem que é aí que as coisas devem ser tratadas, principalmente doenças como depressão e sintomas como ansiedade e os transtornos dela. Então, a gente tem alguns pensamentos automáticos. Sabe isso aí que você está pensando agora, que está passando na tua cabeça? Que às vezes você nem está decidindo, que só vem? Ah, passou na minha cabeça? Isso são pensamentos automáticos. Até aqui dá para entender, né? São pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, eles vêm de crenças muito profundas nossas. Vou resumir a teoria. Então, lá dentro do nosso coração, bem fundo, 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 a gente tem uma crença muito forte, que é isso que vai trazendo e vai definindo as coisas que a gente vai pensando. Só que a gente acredita, pensa de acordo com aquilo que a gente acredita e se comporta de acordo com aquilo que a gente pensa e acredita. Até aí, beleza? Quando as pessoas vão trabalhar na terapia, provavelmente elas vão trabalhar ou no nível dos pensamentos ou no nível do comportamento. Por quê? Se você for aos poucos alterando seus pensamentos ou alterando seu comportamento, isso volta e pode aos poucos alterar sua crença. Mais ou menos? Então tá. É um ciclo. O que você acredita, você pensa. E de tanto pensar, você reforça e acredita mais. Que aí você pensa mais, reforça e acredita mais. Entenderam? Então, quando a gente quer trabalhar, isso é uma das teorias, gente, tem muitas maneiras de se enxergar, mas quando você quer trabalhar com doenças como essa, você vai lá nos pensamentos. Não, você tem que alterar a maneira como você pensa. Por quê? Porque, de alguma maneira, ao longo do tempo, você vai alterar também no que você acredita. E o mais incrível de tudo isso é que a Bíblia, antes mesmo de todos os psicólogos saberem, de todas as teorias serem criadas, a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia nos traz direção a respeito do que fazer com os nossos pensamentos e de como isso vai interferir na nossa rotina, de como vai interferir nos nossos hábitos e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho um pensamento automático, eu não quero tentar algo novo. Alguém, vamos fazer isso? Não quero tentar algo novo. Provavelmente é porque eu tenho um pensamento mais profundinho, que eu acho que eu não consigo fazer isso, que provavelmente tem a ver com eu não quero ver se eu consigo ou não consigo fazer, porque pode ser que eu não consiga. E uma crença bem profunda de, não, eu sou incapaz. Então, a gente não... deu para entender a lógica? Se lá no fundo eu acredito que eu sou incapaz, provavelmente eu vou seguindo lógicas de pensamento que vão fazer coisas no dia a dia. A grande questão é que a gente... Se ao longo dos anos eu fui acreditando que eu sou uma fracassada, eu posso ficar, eu sou vencedora, eu sou vencedora, eu sou vencedora, mas isso eu não me aproprio disso. Então, não vai se tornar verdade na minha vida. Eu vou agir sempre como alguém que vai fracassar. Ou eu fracasso, ou eu evito de fazer coisas porque vou fracassar. Deu para entender até aí? E o que a gente faz tanto em terapia, mas o que a Bíblia deixa muito claro é a gente precisa sofrer uma transformação da nossa mente. Uma transformação completa dos nossos pensamentos. A própria Bíblia diz lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação da mente, ela se dá para que a gente possa aproveitar determinadas coisas. Eu não sei se você já reparou nesse versículo, mas você precisa transformar sua mente para que seja capaz de experimentar coisas boas. Capaz de experimentar. Às vezes a gente tem crenças profundas a respeito de nós mesmos que nos impossibilitam até de aproveitar as coisas boas que Deus nos dá, ou as coisas boas da vida. Uma pessoa que está em depressão, ou uma pessoa com uma crise de ansiedade, se você der uma coisa boa para ela, ela provavelmente não vai conseguir absorver, não vai conseguir aproveitar. Por quê? Porque ela acredita lá no fundo de que não merece, ou lá no fundo de que tem alguma coisa por trás, ou lá no fundo de que vai dar errado. E a gente precisa sim ter essa transformação de mente, a gente precisa sim mudar tudo. Eu já ouvi muitas versões disso, mas eu acho que desse versículo, de interpretações, mas eu acho que essa é a que mais mexe comigo, que a gente precisa sim sofrer uma transformação de mente, uma transformação de pensamentos. Vanessa, mas eu acredito sim, muito no que as coisas, nas coisas que me dizem. Tá, então se você aos poucos, de tanto ouvir algo, você vai passar a acreditar sim. Então, de tanto, Deus, eu acredito, Deus nos formou com muita capacidade, com muitas habilidades, com um propósito grande. Mas se desde pequena eu vou ouvindo,
Ah, você é incapaz. Ah, você não consegue. Ah, não. As pessoas não percebem as palavras que elas usam e aquilo vai entrando. Por exemplo, quando você fala para uma criança, oh, pia burro, não acredito que você falou isso. Você está aos poucos trabalhando e tratando nele. E ele vai pensar, e de tanto pensar, ele vai acreditar. Isso vai se tornar uma crença profunda nele. Isso vai basear grande parte das coisas. Se a gente quer a cura para a depressão e a cura para a ansiedade ou para todas essas coisas, a gente precisa alterar o que a gente acredita. Precisa alterar os nossos pensamentos. É fácil? Não, não é fácil. É desesperadoramente difícil. É simples, mas é muito difícil. Por quê? Porque às vezes a gente não quer. A gente não quer entrar no tratamento. A gente não quer procurar ajuda de alguém. A gente quer dar conta sozinho. Aquele paradigma que eu disse de as pessoas vão pensar que eu sou incapaz, as pessoas vão pensar que eu sou fraca, as pessoas vão pensar que eu sou menos crente. Olha, o que o pessoal da igreja vai falar de mim? O que meu líder vai falar de mim se eu falar para ele que eu estou com depressão? O que meu líder vai falar de mim se pensar que eu sou incapaz de conseguir fazer alguma coisa sem me sentir ansioso? E a gente pensa tanto nisso que a gente não pede ajuda. E um parênteses que eu quero fazer. E se você se sente, ou você que está assistindo pela internet, se tem algum sintoma, se tem alguma dessas coisas que tem atrapalhado a sua vida, que tem atrapalhado significativamente a maneira como você age, como pensa, como se relaciona, procura ajuda. Procura ajuda, mas cuida com quem você vai procurar. Nem todas as pessoas vão te entender, nem todas as pessoas vão aceitar. Procura ajuda de alguém que você sabe que vai receber. Não apoiar, não passar a mão na tua cabeça. Não é isso. Mas é alguém que vai te incentivar a romper, que vai te incentivar a se tratar. Procure ajuda de especialistas, isso não tem problema nenhum, na verdade é muito saudável, porque quanto antes você procurar, quanto antes você aderir ao tratamento, antes você vai poder ser curado e isso não vai fazer mais parte de você. Você toma posse, isso é importante, isso não faz parte de você. A gente não tem problema em ter doença ou passar por um momento desse. Isso acontece, nós somos humanos, mas eu quero reforçar, busque ajuda. Isso tem fim e precisa ter fim. Sobre os pensamentos, é aquele versículo que eu falei no começo, em Provérbios 23, 7, a parte A, diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia é mais atual, eu adoro essa frase, né? Mais atual que o jornal de amanhã. É isso, gente. Desde sempre foi assim. Deus nos criou na sua infinita glória, sabedoria. Ele nos criou assim, Ele já sabe como a gente funciona e nos deu o passo a passo também de como sair, de como romper, como tratar isso nas nossas vidas. A resposta para essa situação é selecionar, então, os seus bons pensamentos. Eu vou selecionar. Em alguns casos, em terapias, com algumas teorias, o que eles fazem? Eles fazem tem umas técnicas de anotação num caderninho. Você anota qual foi a situação que você vivenciou. A última vez que eu vivi ansiedade foi tal dia. A situação foi essa. O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? O que eu pensei? Aí você para pensar assim, tá, e esses pensamentos? Aí você anota seus pensamentos que passaram, né? Esses pensamentos, eles são verdades? Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade disso ser real? Qual a probabilidade disso? E analisando. E aí, aos poucos, você vai repetindo pensamentos que são funcionais, pensamentos que vão melhorar a tua vida. E no caso da gente, a gente tem que recitar, pensar e colocar em mente pensamentos que são bons, que vão alterar quem nós somos. Lá em Filipenses 4:8, na versão da Almeida, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E assim, Paulo está sendo muito enfático, assim, olha, se vocês puderem depois em casa ler os versículos, provavelmente, esse é o 8, o versículo 7 e o 9 também, eu acho que são esses. É incrível, assim, enxergando por esse olhar dos pensamentos, é muito interessante. Ele fala, olha, calma, você não precisa andar ansioso. E ele dá certinho os passos até do que a gente faz na terapia. Olha, você não tem que andar ansioso, mas se você tiver ansiedade, seleciona os seus pensamentos. Coloca coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é tal coisa, pensa nisso. E se você não conseguir, coloca diante de Deus, porque Deus é o Deus da paz, que vai te dar toda a paz que excede todo entendimento. É demais, assim. Essa semana eu li e me encantou, porque realmente é o que a gente tem que fazer.
Nós encontramos exemplos na palavra de pessoas que mantinham a própria palavra, a Bíblia, no pensamento toda hora. Salmos, capítulo 1, versículo 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar de Deus, Deus ou Moisés, agora não, dando a ordem para Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você tem que meditar nele dia e noite, para quê? Para que o seu comportamento seja de acordo. E assim, você tem o cuidado de fazer tudo quanto o que nele está escrito. A gente começou a falar sobre depressão, começou a falar sobre excesso de ansiedade como doença, citando algumas características, sintomas. Falamos sobre a maneira como os pensamentos e crenças podem desencadear e perpetuar esses quadros clínicos. E a gente também viu na Bíblia como a Bíblia enxerga essa mudança. E a gente teve que fazer, eu tive que fazer tudo isso muito breve, resumido, para que a gente pudesse entender o quadro geral. Mas, por fim, eu queria falar que, no final de tudo isso, há esperança. Há um Deus que Ele quer que a gente seja curado e quer passar por todo o processo junto com a gente. Ele quer te oferecer uma mão ajuda, mas não é um milagre que todo mundo fala assim: venha para Deus e recupere a sua autoestima. Venha para Deus e tudo será curado. Não é assim. Eu quero te dizer que não é assim. É um processo, leva tempo, é difícil, é trabalhoso, mas é muito válido. E Deus está aqui para fazer isso. Deus coloca pessoas na sua vida, e eu creio que se a gente ora, eu tomo posse disso. Deus coloca pessoas específicas na nossa vida, mas a gente também tem que entender, tem que procurar tratamentos, tem que fazer tudo isso. Em Deus a gente consegue encontrar as respostas para tudo, porque nele tudo se originou e nele tudo vai acabar. Eu sei que parece um clichê para o final da palavra, um daqueles jargões decorados, mas essa é uma das verdades absolutas, sim, que a gente precisa colocar dentro de nós. Essa é uma das verdades que a gente precisa repetir tanto, a ponto de botar em prática e a ponto de acreditar. E essa verdade absoluta lá dentro de nós é se transformar o que pensamos, transformar o que fazemos, transformar as pessoas ao nosso redor. A gente precisa repetir, acreditar e agir de acordo. Porque sim, isso vai virar uma verdade dentro de nós. Que Deus é um Deus que quer a nossa cura. Que nós somos amados, que nós somos filhos de um Deus poderoso. E que a depressão, a ansiedade não são nada perto de um Deus como esse. Não sinta vergonha, não tenha problema nenhum de falar, de abrir: olha, eu tenho depressão, ou estou passando por um momento deprimido, até porque estar deprimido não é estar doente, tá? Não é a depressão, assim como ter ansiedade não é um transtorno. Mas quando a gente fala de doenças do cunho emocional, a gente precisa entender que é importante sim o uso de remédios. Em alguns casos é recomendado por médicos, é essencial. Mas eles não são a solução. O remédio ele pode diminuir os sintomas, sim, como eu já tinha dito, mas a causa precisa ser tratada. Você precisa descobrir o que está dentro de você, o que está te causando essa dor, o que está te causando, que está te deprimindo, o que está te gerando essa ansiedade. Você precisa ir lá dentro, descobrir o que é que está acontecendo. E quando você descobrir, você não deve fazer isso sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda de um profissional, peça ajuda do seu líder. Se ele não souber, peça ajuda de alguém que sabe, que esteja pronto. Não me entenda errado, eu não estou falando que você não precisa de apoio profissional, de médico, de psicólogo. Você tem que repetir várias vezes. Mas você também pode encontrar em Deus a solução dos seus problemas. E como eu disse, você não precisa fazer sozinho. Deus também está junto. Deus também está nesse processo junto com você. Nas próximas semanas, a gente vai estar... o Jorge e a Tati vão estar falando também de vários aspectos de como fazer esse enfrentamento das doenças. E eu quis trazer uma maneira bem prática. E como é que você pode fazer essa maneira prática? Procura na Bíblia, ou em outro lugar, mas assim, a Bíblia é a verdade sobre as nossas vidas. Procura na Bíblia passagens, textos, trechos. Leia livros que façam com que você descubra quem você é. Separa todas essas coisas e leia. Enche a tua mente. Pense completamente nisso. Que os seus pensamentos possam ser inundados disso. Que todas as coisas que você faça possam girar em torno disso. Por isso que as pessoas falam que é importante ficar ouvindo músicas de acordo com o que você está... Por que uma pessoa em depressão ou deprimida, terminou com o namorado, vai ouvir uma música de fossa? Porque ela quer ouvir algo que se identifica.
e algo que está passando na sua mente. A mesma coisa acontece com as nossas vidas. A gente precisa procurar coisas que vão trabalhar, tratar, nos moldar. Então, faça de maneira prática, essa semana, se você puder, mesmo se você não está doente, faça isso. Isso é importante. Faça uma lista de versículos, de coisas que você é, que você não é, e medite nisso. Coloque a sua mente, repita, fale várias vezes verdades para você. Deixe isso entrar no seu coração, deixe isso te moldar, deixe isso te tratar, deixe isso fazer uma diferença na sua vida e automaticamente na vida das pessoas que te cercam. Se você não está doente e conhece alguém doente, trabalhe com isso na vida dela também. Recite para elas coisas que ela é, profetize sobre a vida dela, traga verdades absolutas, ensine ela a fazer isso, a selecionar pensamentos, incentive ela a procurar ajuda profissional. A gente precisa cuidar uns dos outros. A gente fala muito sobre cuidar do seu físico, fazer exercício, boa alimentação, mas parte da nossa saúde é a saúde emocional. E a gente precisa ter isso em mente. Porque a gente pode estar super bonito, bem vestido, saudável, mas se nosso coração estiver podre no sentido de a gente está deixando ele apodrecer, ficar mal, sem cuidados, a gente vai ficar doente. Todo o resto é reflexo do que acontece no nosso coração. Selecione os pensamentos, traga à mente o que te faz bem e elimine o que não colabora. Seja ativo, intencional e tome as rédeas do seu processo de cura. Amém?